Mas vamos prosseguir. Eu quero ser mais breve agora, e se houver tempo, a gente abre para um pouquinho de perguntas e respostas dentro do que já foi dito. Na primeira parte, nós respondemos à pergunta: por que a gente tem que se importar com esse tema? Falamos da necessidade de uma doutrina, de uma compreensão da doutrina da igreja. Agora eu quero ser um pouco mais prático e quero perguntar e responder o seguinte: por que um print da igreja? Porque é necessário você ter essa imagem muito clara na sua cabeça sobre o que é uma igreja bíblica, né? Por que estudar eclesiologia? Por que estudar a doutrina da igreja? Por que ler um livro como esse que eu recomendei, A Glória da Verdadeira Igreja, uma introdução à eclesiologia batista? Deixe-me te dar algumas respostas práticas. A gente vive numa época em que a gente quer respostas rápidas e práticas. Isso é bom e pode ser ruim. Ruim porque geralmente você não se atém a fundamentos, né? Você não constrói uma casa sem um bom alicerce. A casa pode ficar até bonita por um tempo, mas logo ela vai cair, porque não tem estrutura, não tem fundação. Por outro lado, é importante a gente ter respostas práticas, porque a gente também tem que saber o que fazer com isso. Por que isso importa? Então, em primeiro lugar, por que estudar a doutrina da igreja? Por que afirmar que é essencial a igreja? Por que a gente se importa em redescobrir o valor, a importância do corpo de Cristo? Em primeiro lugar, para a gente poder conhecer e amar o que Cristo tanto amou. Veja, Efésios 5:25. Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Então, todo cristão precisa estar de acordo com esse texto bíblico. Porque a igreja é o objeto do amor de Deus, do amor de Cristo. Foi para resgatar, para tomar para si, para ter para si a igreja que Jesus veio ao mundo e morreu e ressuscitou. Então, todos nós, crentes, precisamos estar de acordo com esse texto bíblico. Se Jesus amou a igreja, eu também devo amar a igreja. Todo cristão tem que amar a igreja. E não tem como amar de verdade, ouça bem, aquilo que você não conhece ou quem você não conhece. Não tem como amar de verdade assim. Não tem como amar de verdade algo que você conhece à distância, sem ter uma aproximação, sem conhecer mais a fundo. E como não amar aquilo que Cristo tanto amou e pelo que se entregou, ou entregou a própria vida? Há um texto muito bonito em português, muito importante, escrito por um autor chamado Henry Scougal, e da editora Pes, me fugiu agora o nome exato do título, mas fala sobre Deus na alma do homem, algo mais ou menos assim. E ele diz assim: a vida de Deus na alma humana. Ele escreveu assim: o valor e a excelência de uma alma devem ser medidos pelo objeto de seu amor. O valor e a excelência de uma alma devem ser medidos pelo objeto de seu amor. Tanto mais valiosa e excelente será a nossa vida, quanto mais nós amarmos aquilo que Deus mais ama. Então, tanto mais valiosa, tanto mais excelente será a minha e a sua vida, quanto mais eu e você amarmos aquilo que Deus mais ama. Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, Efésios 5:25. E para a gente poder amar a igreja, a gente precisa conhecer a igreja. Você precisa de um print da igreja. Não é opcional a gente amar a igreja. E
E não tem como você dizer, por exemplo, que ama a igreja se você não tem uma para chamar de sua, no sentido de estar nela, identificar-se com ela, cuidar dela, ser cuidado por ela. Então, por que a doutrina da igreja? Por que estudar isso? Por que me importar em ler um livro como esse do Kit, A Glória da Verdadeira Igreja? Porque Cristo amou a igreja e Ele entregou a vida por ela. E eu e você somos chamados a fazer a mesma coisa. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E esse resgate consiste em trazê-lo, inseri-lo na comunhão da igreja. Segundo, é importante aprendermos sobre a igreja para a gente saber exibir com propriedade o evangelho. Efésios 5, 25 a 27, diz assim, se você tiver com a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura de Efésios 5, 25 a 27. Cristo amou a igreja, Ele entregou a vida por ela. Com qual propósito? A fim de torná-la santa, purificando a igreja, lavando a igreja com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Veja que a igreja é o fruto da obra redentora de Cristo. A igreja é o produto do evangelho. A igreja é a manifestação visível. A igreja é a vitrine do que o evangelho faz. Efésios 2,16. Assim, Cristo os reconciliou com Deus em um só corpo, a igreja, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Então, a nossa salvação, veja, segundo Efésios 2,16 diz, a nossa salvação consiste essencialmente de duas coisas. Presta bastante atenção em Efésios 2,16. Cristo nos reconcilia com Deus e uns com os outros no corpo, que é a igreja. Lembra que eu falei no primeiro momento que não existe a concepção no Novo Testamento, na Bíblia, por assim dizer, não existe essa concepção de você ser de Deus sem ser do povo dele, sem ser parte dele. Então, ser cristão consiste em ser reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo e ser reconciliado uns com os outros na comunhão do corpo, que é a igreja. O apóstolo João vai dizer na primeira carta dele que não tem como você dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama seu irmão a quem você vê. Então veja, eu estou dizendo que a gente precisa saber exibir o evangelho com propriedade. Na prática, isso funciona assim. Como é que o mundo vai saber que eu sou alguém reconciliado com Deus? O mundo vai olhar para a sua vida e o mundo vai ver você reconciliado com pessoas diferentes de você na comunhão da igreja. Você convivendo com pessoas que, de outro modo, você não escolheria conviver com elas. Por exemplo, não tem o seu mesmo status social, não tem o mesmo nível educacional que o seu, não torce para o seu time, não gosta do que você come, não ouve as músicas que você ouve. Como é que você vai se relacionar com uma pessoa tão diferente de você? Ou com pessoas tão diferentes de você? Cristo é o que nos une. O evangelho se torna visível. O evangelho a igreja é a vitrine do evangelho. A igreja torna visível o evangelho. Ou seja, o evangelho que me reconcilia com Deus, por meio de Cristo, também me reconcilia com os meus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é na família de sangue que você aprende a conviver com pessoas. Não é. Na família de sangue a gente faz assim. Você vai celebrar o Natal, está chegando, e para mim era uma tortura isso.
porque eu sou filho de pais separados. Eu cresci vendo o papai bater na minha mãe, batia muito, bebia muito. E era uma tortura. Sábados, até hoje, você acredita que eu tenho 48 anos? Até hoje, um entardecer de sábado para mim é uma tortura. Porque o papai era quando ele mais bebia durante a semana. E ele chegava no entardecer em casa bêbado, batendo, brigando. E eu queria dar o fora dali o quanto antes. Então, para mim, era redentivo, era redentor quando eu podia passar o final de semana na casa da irmã do meu pai. Que até hoje eu chamo-a de madrinha por causa do significado materno que ela tem para mim. Apesar de que ela me batizou no catolicismo, minha mãe, né? Eles eram católicos, minha mãe. E o meu desejo era nunca estar na minha casa por causa dos conflitos. E aí eles se separaram. A história é longa, não vou contá-la aqui toda. Um dia, quem sabe, eu conto essa história. E eu me casei. E para mim a pior coisa era final de ano, ter que dividir tempo entre a casa do papai, ou que ele morava com a mãe dele, minha avó, e a casa da minha mãe. E na família de sangue, quando você tem problema com alguém, você diz assim: eu nunca mais piso os pés aqui. Você vira a cara para o parente. Você briga com pai, você briga com mãe, você briga com primo, com tio, com irmão. E vira a cara para nunca mais se reconciliar às vezes. Na igreja não é assim. Então a família não te ensina necessariamente o perdão e a convivência pacífica, porque tantas vezes falta o evangelho, até em famílias sanguíneas que se dizem cristãs. Mas na igreja, você tem alguma diferença com alguém? Você, de algum modo, pela força do evangelho, é forçado à reconciliação. Quando a pessoa não emburra e muda de igreja, né? O que é horrível. Mas na igreja, quando você vai se assentar à mesa, todo mês, para celebrar a morte e ressurreição de Jesus, Paulo, quando diz para você examinar o corpo e não comer o corpo indignamente, Paulo já disse no capítulo 10, ele falou assim: olha, quando vocês comem do mesmo pão, vocês estão dizendo que vocês são um só corpo. Aliás, esse é um dos motivos que nos faz crer que ceia não tem como ser online e nem pode ser levada para ser tomada no lar. Porque a ceia é para quando a igreja se reúne, e ela se reúne para comer o mesmo pão, e ao comer o mesmo pão, ela declara que nós somos um corpo em Cristo. Essa é a razão teológica que faz os batistas crerem que ceia é para a igreja reunida, e que a ceia comunica que nós nos reconciliamos com Deus, lembra? Por meio de Jesus. Mas Jesus nos reconciliou uns com os outros, e agora nós estamos todos ao redor da mesa. E aí, quando chega o dia da ceia, eu sou, de algum modo, pelo imperativo do Evangelho, obrigado a examinar a mim mesmo e saber: peraí, eu estou com raiva do Felipe? Por que eu estou assim? Nós somos um em Cristo. E então a igreja te ensina, é na convivência da igreja que você aprende a perdoar, a receber perdão. Então, o bom crente, ele vai aprender a ser um bom pai, uma boa esposa, um bom filho. Agora, um bom filho nem sempre é um bom crente. O bom membro de igreja é o bom crente. Então, quando o mundo olha para a igreja e vê a igreja resolvendo seus próprios conflitos, em vez de ficar recorrendo toda hora à justiça comum, por exemplo, como Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 6, os crentes aprendem a resolver suas próprias causas. Tão diferentes, mas unidos em fraternidade, em fé, em esperança, em amor.
tão diferentes, gostos tão distintos, mas servindo uns aos outros. Qual é a liga? A liga não é o Flamengo, não é o Botafogo, não é o Bolsonaro, não é a Dilma, não é o Lula. A liga não é estilo de música. A liga não é se tem ou não tem berçário. A liga não é se tem um bom estacionamento. O que une essa gente? Cristo, o Evangelho, a esperança de vida eterna. Porque no mundo, o que liga as pessoas no mundo? O gosto pela boa comida reúne pessoas ao redor da mesa. O gosto pelo bom vinho, o gosto pelo bom livro. Gostos, interesses comuns unem as pessoas. A nossa comunhão é Cristo. Então, há até um livro que a editora Fiel publicou, chamado Comunidade Cativante, que vai mostrar exatamente isso para o mundo. O que cativa ou deve cativar o mundo e as pessoas? É Cristo, é a comunhão da igreja. Então, as pessoas olham para a igreja local e elas enxergam que nós nos reconciliamos com Deus por meio de Jesus. Nós nos reconciliamos umas com as outras, fomos batizados no mesmo corpo, comemos do mesmo pão, somos um só. E aí o mundo olha para a igreja e fala assim, peraí, esse negócio de evangelho funciona. Olha fulana, olha o fulano, é outra pessoa. Olha as relações dele, olha como ele agora começa a trabalhar, olha como ele trabalha, olha como ele serve. Olha como ele relaciona com os demais cristãos, olha como eles se amam. Olha como eles cuidam uns dos outros. Olha como eles acolhem uns aos outros. Eles oram uns pelos outros, eles socorrem uns aos outros. Veja, a igreja é a vitrine do evangelho. E se você não tem a compreensão correta do que é ser igreja e do que esperar numa igreja, e ser e fazer numa igreja, essa vitrine vai embaçando. E vai comunicando ou uma imagem remota, uma imagem distorcida às vezes. E aí o mundo diz, eu não quero nada com igreja. Olha o que o Mark Dever escreveu sobre isso. Ele escreveu assim, a igreja deve ser a manifestação do evangelho. É o que evangelho parece manifestado na vida das pessoas. Remova a igreja e assim você remove a manifestação visível do evangelho no mundo. Percebeu por que o diabo quer de todo jeito fazer com que a igreja não seja a igreja? Porque, como diz Mark Dever, recheado de sabedoria e conteúdo bíblico, quando você remove a igreja, você remove a manifestação visível do evangelho no mundo. E, de novo, o que ele quer dizer? É na igreja que a gente descobre que as pessoas estão reconciliadas com Deus. E como a gente descobre isso? Porque quem anda com Deus produz o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, é alegria, é mansidão, é domínio próprio. E aí você vai vendo isso. Essa pessoa está reconciliada com Deus e ela também está reconciliada com outros. Os cristãos nas igrejas são chamados a praticar evangelização de exibição. E o mundo testemunhará que o reino de Deus começou numa comunidade de pessoas feitas à imagem de Deus e nascidas de novo pelo Espírito Santo. Os cristãos, não apenas como indivíduos, mas também como povo de Deus reunido em igrejas, são o retrato mais claro que o mundo vê de quem Deus é e de qual é sua vontade para eles. Jesus disse em João 13,35, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. E Paulo afirmou, o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Como assim? Lembra que eu falei de pessoas distintas,
pessoas diferentes. Esse era seu propósito eterno que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 3, de 10 a 11. Então veja, a igreja surge tão somente do Evangelho. Ela é a exibição do Evangelho. E uma igreja distorcida exibirá inevitavelmente um Evangelho distorcido. Afastamentos sérios do ensino da Bíblia sobre a igreja significam normalmente outros equívocos mais centrais sobre a fé cristã. E para a gente saber exibir com propriedade o Evangelho, a gente precisa ter um print da igreja na mão. O que é a igreja? Como ela deve se organizar? O que é ser e viver igreja? A gente tem que entender isso a partir das páginas da Bíblia. Para que serve um pastor? Para que servem os diáconos? Isso é tão importante, gente, saber entender qual é a função dos oficiais da igreja. Bom, Paulo diz em Efésios 4 que os pastores são para capacitação dos crentes, para que os crentes desenvolvam seus ministérios. Os diáconos, quando a gente vê a planta básica, né, dos primeiros diáconos em Atos capítulo 6, você vê, os diáconos tinham que, em primeiro lugar, resolver uma questão de mesa das viúvas. As viúvas dos gregos estavam sentindo-se abandonadas em relação às viúvas dos hebreus. As viúvas dos hebreus parece que recebiam uma cesta básica mais recheada. E as viúvas dos gregos ficaram enciumadas. Começou uma divisão dentro da igreja. Lembra que eu falei que a igreja tem que é a vitrine do evangelho? Aí o mundo olhava e falava assim, peraí, esse povo brigado lá dentro, uns reclamando que a cesta básica de um é maior do que a do outro. Os apóstolos se reúnem e dizem, espera aí, nós precisamos resolver esse conflito. Existe um racha no corpo. Então, em primeiro lugar, os diáconos surgem para ser aqueles que vão tomar a iniciativa de ir lá, num primeiro momento, resolver as necessidades físicas, materiais. Mas, num segundo momento, para sarar também as rupturas. Então, diáconos, eles acabam sendo, em grande medida, amortecedor de pancadas. Super bonder, que vai colar as rachaduras. Eles vão tomar essa iniciativa. E mais, são aqueles que oficialmente, separados pela própria igreja, vão cuidar de demonstrar na prática como é que a gente ama uns aos outros, para que todos sigam o exemplo. É fundamental isso, é a multiforme sabedoria de Deus. E há igreja que nem tem isso. E há igrejas que xingam, criticam, brigam. No inglês, diácono é deacon, e soa um pouco parecido com demon, que é demônio. Então tem gente que até brinca, falando que diáconos são demônios, porque brigam dentro da igreja. E tudo bem que acontece de haver, né, a corrupção da função, do ofício, mas é bíblico o negócio. Diáconos, presbíteros, pastores, os oficiais da igreja servindo a Cristo e ao corpo, modelando o serviço cristão para que cada crente, na prática, seja um diácono e exerça o seu ministério. Então, uma igreja que não tem esse entendimento bíblico, por exemplo, do ofício pastoral, vai fazer do pastor um coach. Vai fazer do pastor alguém que tem que ensinar você a vencer na vida de segunda a sexta. Motivar você ter gás para segunda-feira, você ir lá e bater suas metas. Vai ser um terapeuta de grupo. E assim por diante. Então, veja, quando você não tem uma compreensão correta do que é a igreja, do que esperar de uma igreja, do que ser e fazer numa igreja, por que Deus institui pastores ou presbíteros? Por que Deus institui diáconos? Você vai ter um monte de expectativas
que Deus jamais pensou em supri-las. E aí você distorce a igreja e destrói a vitrine do evangelho para o mundo. A gente precisa entender a doutrina da igreja, porque a gente precisa saber como exibir com propriedade o evangelho. O pastor capacita o crente aprende que ele vive não para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Ele é discipulado para ele poder discipular. Ele recebe o evangelho para ele poder repassar. Ele é mordomo do que Deus deu para ele em termos de recursos financeiros, em termos de dons, de talentos. Mas nós vivemos numa época em que as pessoas são ensinadas a entender que Deus deu para elas viverem para si mesmas. Há igrejas crescendo e vivendo disso, de ensinar isso. Cadê o evangelho? Não tem evangelho. Nós estamos destruindo a vitrine do evangelho quando a gente não entende o que é a igreja e o que ela deveria ser e estar fazendo. Em terceiro lugar, eu preciso saber o que é a igreja para eu saber discernir o erro. Eu preciso ser capaz de distinguir entre igreja e igreja. Para ser capaz de dizer, nesse carrossel de opções que a gente tem, qual organização religiosa de hoje não é digna de exigir nossa dedicação e obediência. Porque se eu me dedicasse a tal ou qual organização religiosa, totalmente desfigurada do que vem a ser uma igreja, se eu me dedicasse a ela, se eu a obedecesse, eu estaria desonrando e desobedecendo o evangelho, porque aquilo não é igreja. Ou seja, eu preciso ter condições de dizer que essas igrejas, entre aspas, não são expressões adequadas do evangelho da graça e do poder de Deus. Para você ser capaz de fazer essa distinção, você tem que ter um print da igreja na mão. Um print da igreja bíblica. Você tem que saber apontar quais são as marcas bíblicas de uma igreja. E tem que ser capaz de dizer, por não terem naquela que se diz igreja, por não identificar as marcas do evangelho ali, você fala, não, isso não é igreja. Tem até nome, mas não é. Então a gente tem que saber distinguir o erro. Senão, nós vamos perpetuar erros. Em quarto lugar, a gente tem que saber qual é o papel da igreja bíblica na espiritualidade cristã. A gente tem que saber que não é bíblico o entendimento de que o cristão não precisa de uma organização chamada igreja local. Não é bíblica essa ideia. Algumas instituições religiosas com nome de igreja ou algo do gênero não são nada bíblicas, mas daí argumentar que a verdadeira igreja não é, como alguns estão dizendo, né? A verdadeira igreja não é institucional e, portanto, o cristão não precisa de igreja. Isso não é bíblico. Você vai se lembrar a primeira reunião da igreja, quando o Espírito de Deus desceu. Eles tiveram que arrumar um local adequado. Havia ali um mínimo de instituição, entre aspas. Um local adequado, que coubesse todo mundo. Tudo muito bem organizado para receber ali. Aquela experiência de Paulo, antes dele chegar em Éfeso, Atos capítulo 20, em Troade, lembra? Lê lá para você ver. Paulo se reúne com eles, num lugar, e Lucas é tão detalhista, Lucas estava lá, ele fala, nós nos reunimos, Lucas que escreveu Atos estava lá, e ele fala, olha, nós nos reunimos num local adequado, coube todo mundo da igreja de Troade, ele toma o cuidado de dizer, Paulo leu, né, ou nos reunimos à luz das lamparinas, tinha iluminação adequada, tinha um local adequado, Paulo pregou, a ceia do Senhor foi administrada. Pregou tanto, porque ele ia embora, né? Que aquele menino lá, Eutico, se não me engano, ele dorme no meio do sermão, cai,
Paulo vai lá, dá uma ressuscitada nele, o menino volta e Paulo continua o sermão. E ele varou o dia, a noite, pregando, e depois tomaram a ceia e Paulo se despediu e foi embora. Ou seja, é um absurdo você dizer que não existe um mínimo de governo. O que é governo? É a habilidade de você. O que é política? É a habilidade de você se governar de um modo que todo mundo vive bem juntos. Então, assim, instituição sempre existiu, ela é necessária. É uma loucura. Quem critica ou é desonesto bastante ou não compreendeu que até para ele ter a capacidade de dizer que não é bíblico a instituição, ele precisa de uma organização chamada, por exemplo, YouTube, que dá lá toda uma estrutura para ele poder dizer que instituição não é de Deus. Quer dizer, é uma insanidade alguém dizer que não precisa de organização. Então, sim, por um lado, a gente sabe, tem muita gente abusando do nome igreja. E a gente não deveria jamais se submeter a esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, dizer que uma igreja de verdade não pode ser institucional é loucura, não existe isso. Então, você precisa ter um print da igreja para você saber qual é o papel da igreja bíblica na espiritualidade cristã. Ou seja, você precisa de uma igreja na sua vida. Quinto, você precisa saber o que é uma igreja bíblica para curar os que foram feridos e convencer os vacilantes da necessidade de igreja local. Muita gente foi ferida em contextos que, apesar do nome, não eram, biblicamente falando, igrejas. Ouça o que eu estou te dizendo. Muita gente foi ferido em lugares que eles achavam que era igreja, mas não era igreja. Então, a dor não foi causada por igrejas ou por crentes, mas por falsas igrejas. E até por falsos professos. A decepção não foi com a igreja, foi com falsas igrejas. E como saber se você foi ferido numa falsa igreja? Você tem que ter um print da igreja, você tem que saber o que é a igreja, quem são os oficiais da igreja, como deve ser. Isso cura a sua alma, tenha certeza disso. Eu sou pastor há quase 23 anos e o que não me falta são pessoas que, quando chegam em mim, começam a contar suas histórias de feridas, e eu vou ouvindo, e eu vou escrutinando, e chego à conclusão com elas. Você tem noção de que o lugar onde você estava nunca foi uma igreja? E, de fato, quem te feriu, portanto, não foi uma igreja. Meu povo, nós estamos experimentando, o pastor Judy Clay viu isso, um crescimento gigantesco, assim, guardadas as proporções, né, para usar um pouco de exagero aqui. Mas um enorme crescimento na nossa igreja em Goiânia. Na classe de novos membros, a gente está com 110 pessoas. A maioria delas, vasta maioria delas, vindo dessas igrejas que eu chamo de pós-pentecostais. Algumas instituições aí e pessoas feridas. E quando eu sento, e quando eu escuto, e quando eu falo, eu chego à conclusão com elas. Percebeu? Você não está vindo de uma igreja de fato. Tem nome de igreja, até falam em Jesus, até usam a Bíblia. Tem uma lá em Goiânia, que agora botou até um pula-pula. Chama pula-pula aqui, aquele brinquedo para criança. No meio do culto, o nego fica pulando. Um dia eu pulando, brincando. No meio do sermão, inventei isso. Os jovens pegaram e fizeram até um memezinho meu pulando no púlpito, assim. Mas enquanto o pastor está lá falando, sabe lá o quê? O nego, imagina o pastor Judy Clay lá atrás pulando. Pastor Euclides aqui pregando, né, pastor? E o Judy Clay lá atrás, assim. Que é isso? É circo. Isso é circo. E aí, a pessoa chega ferida, aí eu tenho que ajudá-la. E quando eu chego a essa conclusão com algumas pessoas, você vê os olhos se abrirem assim. É mesmo. Não era igreja. Conhecer a verdadeira igreja cura sua alma. Aí, tem casos como eu já vi acontecer também.
Eu pastoreava em Campinas, São Paulo, pastoreei lá quase 14 anos. Minha esposa e eu acompanhamos uma jovem que não era da nossa igreja, de uma outra igreja batista da cidade, uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira, mas que foi abusada na infância, início da adolescência inteira, por um diácono da igreja, amigo da família. Há esses casos também. Pessoas são feridas dentro de igrejas verdadeiras. Mas se a gente conhece o print da igreja, e se a gente tem coragem e amor para exercitar as chaves do reino de verdade, uma igreja bíblica vai saber disciplinar num caso assim. Vai saber proteger uma menina assim. Vai saber lidar com um falso crente assim, com um lobo disfarçado de diácono. Vai saber fazer isso. Mas se a gente vive num tempo em que ninguém pode falar mais em disciplina, você corrigir, disciplinar, até, nem pai mais pode corrigir filho. Se eu começar a falar coisas que está no YouTube, eu posso até ser processado. Mas a Bíblia fala de disciplina. E a disciplina é fundamentada no amor. Deus ama quem é. Deus disciplina quem Ele ama. Aqueles que Ele não disciplina é porque Ele não os ama. Então uma igreja bíblica, quando descobre, e eu digo isso porque no caso dessa jovem que eu estou citando, gente da liderança sabia do problema e não agia. Uma igreja bíblica, ela vai saber corrigir problemas. Ela vai saber convocar as assembleias depois de seguir os passos que Jesus ensina em Mateus 18. Ela vai saber a hora para proteger ao corpo, ela vai saber a hora de desligar alguém. Ela vai saber a hora de acolher alguém. Ela vai saber a hora de religar alguém, como Paulo manda acontecer, ou pede que acontecesse, melhor dizendo, em 2 Coríntios 2, quando ele fala, olha, chegou a hora da maioria votar esse homem que vocês votaram para desligá-lo. Chegou a hora, parece que ele já está dando frutos de arrependimento. Chegou a hora de vocês votarem ele para dentro de novo. Mas se você não entende que é amoroso, que é bíblico disciplinar alguém, aí de repente o pastor chega aqui e fala em disciplina. Ixi, esse pastor é radical, esse pastor não tem amor. Não é assim, gente? Se você entende que na prática você tem a responsabilidade de disciplinar os membros, existem 2 tipos de disciplina, a formativa e a corretiva. Debaixo da disciplina formativa, todos nós estamos, quando o pastor prega, quando o pastor ensina, quando você fala de Cristo um para o outro, a gente está sendo formados, isso é disciplina formativa. Quando você dá um conselho para um filho, quando você dá uma instrução, disciplina formativa. Mas nas nossas relações individuais também tem hora para disciplina corretiva. Espera aí, Leandro, eu acho que não é assim. O Evangelho diz que é diferente do que você está dizendo, do que você está fazendo. Eu recebo correção. Se eu mudar o meu caminho, o irmão que me corrigiu me restaurou. Se eu não mudar o caminho, ele traz testemunha. Se não mudar o caminho, eu trago para a igreja. E se não ouvir a igreja, eu desligo. Isso é bíblico. Foi Jesus que ensinou, não foi nem Paulo. Mas eu conheço pastores. Pastores, gente antiga, gente madura, dizendo, não, esse negócio de disciplinar, não, a gente demora tanto para ganhar alguém, depois vai lá e desliga. Joga fora, joga no mundo. Olha, você tem que discutir isso com o dono da igreja, Jesus, ele é que faz isso, não sou eu. Eu estou só tentando obedecer. Então, quando você entende como uma igreja deve ser, como ela deve funcionar, como ela deve corrigir uns aos outros, você vai ver cura acontecer. Mas as pessoas não conhecem. Então a gente precisa de um print da igreja. A gente precisa de um print da igreja para conhecer e amar a igreja, para exibir com propriedade o evangelho. A gente não pode distorcer ou destruir a vitrine do evangelho, a igreja.
A gente tem que saber discernir igreja de igreja, pastor de pastor. Tem lobos. Gente, você já se deu conta de que os lobos sairão do nosso meio? Acorda. Os lobos sairão do nosso meio. O anticristo vai sair de igreja. Está escrito, 1 João, muitos anticristos saíram do seu meio vão sair do nosso meio. E como é que você vai ser capaz de dizer, esse é pastor de verdade, esse não é? Como é que você vai saber? Como é que você vai ser capaz de saber, essa é uma igreja bíblica, essa não é? Você não tem o print na mão? Você não sabe articular? Daí a importância de uma conferência como essa. Lógico, eu não vou conseguir falar de tudo que tem que ser falado. Mas você tem excelentes livros aí disponíveis para você ir atrás. Então você precisa saber discernir o erro, você tem que saber qual é o papel da igreja bíblica na espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã não é individualista. Você precisa de uma imagem da igreja bíblica para você curar feridas que talvez você tenha, achando que a igreja te causou, mas no fundo não era igreja. Ou se era igreja, foi porque a igreja não agiu como igreja. E aí quando você entende isso, você fala, então eu não posso jogar a água da banheira fora junto com o bebê. Entende? Isso é muito importante. Mark Dever foi preciso quando ele descreveu por que os protestantes evangélicos que enfatizam a salvação somente pela fé não deveriam ver pouca utilidade para a igreja e menos ainda para a doutrina da igreja. Olha o que ele escreveu, Dever. Isso não deveria ser assim, como disse John Stott. A igreja está no próprio âmago do propósito eterno de Deus. A igreja não é uma ideia divina posterior, não é um acidente de história. A igreja deveria ser considerada muito importante para os cristãos por causa de sua importância para Cristo. Cristo fundou a igreja. Cristo comprou a igreja com seu sangue. Cristo se identifica intimamente com a igreja. Lembra de Paulo perseguindo a igreja? Jesus aparece para ele no caminho para Damasco e diz, Paulo, por que persegues a mim? Perseguir a verdadeira igreja é perseguir o próprio Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, a habitação do seu Espírito e o principal instrumento para glorificar a Deus no mundo. Finalmente, a igreja é o instrumento de Deus para levar o evangelho às nações e lhe trazer uma grande hoste de pessoas redimidas. Fecha aspas. A igreja é essencial. E por que a igreja é essencial? É o que você precisa entender quando você pensa sobre a essência, os oficiais, etc. O que é uma igreja, gente? Igreja é um clube de relacionamentos? Não. Apesar de você nutrir relacionamentos na igreja. Igreja é uma comunidade terapêutica, motivacional, de autoajuda para quem sofre de baixa autoestima ou é emocionalmente frágil? Não. Apesar de que o evangelho cura isso. A igreja é um grupo de ação política para reformas sociais ou endireitamento nacional? Não. Apesar de que bons discípulos, membros de igreja, serão grandes políticos que passarão grandes leis para o bem de uma nação. A igreja é uma organização de serviço comunitário? Não, mas ela, bem organizada, saberá servir a comunidade. Por que hospitais têm nome de santos? Você sabe disso? Por que hospital tem nome de santos? Porque ao longo da história, os primeiros a cuidar de doentes eram cristãos, e aí eles vinham para dentro da própria casa dos crentes. E eles começavam a cuidar uns dos outros, e aquela casa recebe o nome daquele crente, né? Santa Maria, não sei das quantas, que era uma cristã que cuidava, e a igreja ela transforma sociedades. Mas ela não é uma organização de serviço comunitário, ela não é uma ONG. Igreja é uma associação de pessoa que aprecia coisas antigas, músicas antigas? Não.
né? Porque tem igrejas que vivem só em torno de música, de estilo de música. Não, mas a boa igreja vai prezar pela boa música. Igreja é colônia de férias para filhos entediados, adolescentes que precisam de alguma ocupação, de jovens que necessitam ter algo para fazer? Não, mas a igreja consegue reunir essas pessoas e cuidar delas. Igreja é agência de relacionamento para solteiro? Não. Mas na comunhão da igreja, você pode encontrar a varoa, o varão. É ponto de encontro? Não. Mas você encontra pessoas. É terapia ocupacional? Tem igreja que acha que é ambiente para teólogo, terapia ocupacional. É lugar para fazer crochê? Não necessariamente, mas se tiver que fazer crochê. É casa de shows? Não. É celeiro de alguma coisa? Não. O que é uma igreja? Todas essas coisas e muitas outras é o que estão dizendo aí que a igreja deve ser ou fazer. Eu tentei resumir aqui. E para você entender para o que nós estamos aqui, você tem que buscar nas Escrituras resposta. Então, para ajudar você a redescobrir a igreja, você precisa se lembrar do que não consegue enxergar a olhos nus. Então, o que é igreja? Vamos começar a pensar. A igreja é você vir à igreja porque você pertence a Deus. Quando você olha da superfície, o que diferencia um crente de um não crente? O não crente não quer igreja, não vai à igreja, não quer falar de igreja. Estou muito bem sem igreja, obrigado. Da superfície é isso. Eu me lembro, minha conversão, quando eu me converti, quando Deus me salvou, eu estava no interior de Goiás, eu odiava crente e igreja. Da noite para o dia, meus desejos mudados, eu queria ler o Novo Testamento, eu queria frequentar uma igreja, eu queria aprender a Bíblia na escola bíblica dominical. Da noite para o dia, aquele que tinha ódio de igreja, de pastor, de repente queria estar na igreja. E eu me lembro até hoje, uma amiga minha, que na época também se converteu, eu me lembro a gente sentado no culto, lá na Segunda Batista em Goiânia, a igreja que hoje eu sou pastor. E eu me lembro de um domingo à noite, terminou um culto maravilhoso. Eu olhei para a cara da Mônica, a Mônica olhou para mim e a gente falou assim, acabou, que pena. A gente queria continuar ali. Então, o que é a igreja? A igreja é o povo de Deus reunido. Juntos todos vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte dele. 1 Coríntios 12, 27. E porque Cristo deu o seu próprio corpo, ele fez um corpo de crentes, de cada tribo, de cada povo, de cada língua, de cada nação. Apocalipse 5, 9. E nesse corpo ninguém é mais importante do que o outro. Porque todo mundo faz parte desse corpo somente pela graça, por meio da fé somente. Não existe na igreja preferência aos ricos, nem desprezo pelos pobres. Tiago 2, de 1 a 7. Na igreja, segundo nós lemos em Gálatas 3, 28, não há mais judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. A gente deve tudo a Cristo, a gente partilha tudo uns com os outros. 1 Coríntios 12, 26, se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela, e se uma parte é honrada, todas as outras com ela são honradas e se alegram. Então, é isso que o olho nu não consegue enxergar, mas é isso que é ser igreja. Nós nos conectamos nesse corpo, o corpo de Cristo. E que você entenda isso, e que você queira isso, e que você busque isso para a sua vida. Deus salvou você. Deus reconciliou você com Ele mesmo por meio de Jesus, mas Ele também te reconciliou num corpo. Você não vai andar pelo calçadão de Ipanema vendo cabeças rolando. Às vezes você pode até ver, mas é porque houve um crime. Mas cabeças não andam no calçadão de Ipanema. Braços não andam no calçadão de Ipanema. Dedos não andam
Isso é filme de terror. Já imaginou uma cena, uma orelha andando, um joelho. Você vê corpos andando. Então não tem como você dizer que é cristão se você não está debaixo do cabeça, Cristo, junto aos dedos, às mãos, aos braços, ao tórax, às pernas, às unhas, os olhos. Esse é o corpo. E Cristo quer que a gente exponha o Evangelho dessa maneira. Que Deus te abençoe e que Deus renove no seu coração a certeza de que igreja é essencial. Oremos. Pai, no nome doce e precioso de Jesus nós oramos. Agradecidos pelo que temos em Cristo Jesus na comunhão da igreja. Continue abençoando o pastor Judiclei, aqueles que servem com ele aqui, pastor Euclides, abençoando a liderança, abençoando cada membro dessa igreja. E que essa igreja continue crescendo saudável para o bem do Evangelho e para a glória de Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Deus te abençoe com paz. Até amanhã, se Deus permitir. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,